Sobre esses resultados, estamos com os nossos comentaristas de política, Cristiana Lobo, Gerson Camarote. Bom, Cris, Lobo e Camarote, pergunta para vocês dois, né? Esse resultado abre precedente para serem aplicados, por exemplo, para outros políticos, mais precisamente ao ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, ou outros que venham a ser condenados, por exemplo, na Operação Lava Jato? Acho que sim. O complemento da punição seria a lei da ficha limpa. Neste caso aqui, eu acho que sim, pelo menos esta tem sido a compreensão que os parlamentares estão fazendo. Eu acho que a gente vai precisar consultar mais juristas, mais a justiça, para saber se isso se transporta para o caso de disputar mandato, porque aqui é ocupar cargo público, não é disputar um mandato eletivo. Então, é importante a gente fazer essa diferença. É uma punição para cargos eletivos. Perde o cargo e se torna inelegível por 6 anos, mas pode ocupar cargos públicos, seria a ideia, né? Permitir ocupar cargos públicos, como cargos em ministérios ou no legislativo, ou mesmo, como disse a senadora Cátia Abreu, dar aulas. Eu acho que essa é a questão que a gente vai precisar aferir melhor, mas eu acho importante a gente observar a mudança do PMDB nessa segunda votação. O PMDB quase que maciçamente tentou ajudar a presidente afastada, agora que perdeu o mandato, preservando essa habilitação para ela ocupar cargos públicos. Eu queria voltar a conversar com o Camarote e com a Cristiana Lobo, vocês falando dos votos do PMDB, né, o Camarote. Agora, como é que fica a avaliação aí dos partidários, né, tanto de um lado quanto de outro? Porque, primeiramente, a pergunta era uma só, né? Era perda do mandato com inabilitação para o exercício de função por 8 anos, de função pública. Aí foi desmembrado, quer dizer, na verdade, os contrários à presidente Dilma saíram vitoriosos nessa primeira pergunta, que foi a votação pela perda do mandato. Por outro lado, os partidários da presidente comemoram aí que ela não ficou inabilitada para exercer cargo público para os próximos 8 anos. Só complementando a pergunta, Camarote, um minutinho, só complementando a pergunta, não houve tempo hábil aí para se fazer uma articulação favorável também a não perda de cargos públicos, se houve gente? Cecília, Raquel, estou ouvindo agora, algumas partes eu não ouvi, mas vamos lá. A gente vê claramente um jogo duplo do presidente do Senado, Renan Calheiros, nessas duas votações e levando também uma parcela expressiva do PMDB a fazer esse jogo duplo. O PMDB, que é o partido do presidente agora em exercício, daqui a pouco vai virar de fato, quando tomar posse, Michel Temer. O que é que a gente viu? Na primeira votação, o Renan Calheiros, de alguma forma, ele surpreendeu, porque existia, sim, uma indefinição em relação ao voto dele, ele estava fazendo suspense, então ele decidiu votar pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff, e a segunda surpresa dessa votação foi o senador Telmário Mota, que é de Roraima e que era contabilizado como contrário ao impeachment pelo PT e pelo grupo mais próximo da presidente afastada Dilma Rousseff. O que a gente vê agora, nessa segunda votação, é uma mudança significativa da bancada do PMDB, a começar pela abstenção do líder do partido, o senador Eunício Oliveira. E aí, ex-ministros da Dilma, como inclusive Eduardo Braga, também mudaram, essas pessoas mudaram de posição. Edson Lobão e toda a bancada do Maranhão, os 3 senadores do Maranhão, eles também mudaram de posição. E dessa forma fica claro, né, Cris, esse movimento do PMDB, que, por incrível que pareça, é o partido do presidente em exercício e que vai agora, com essa decisão, virar o presidente de fato do Brasil, fazendo esta concessão à presidente Dilma Rousseff. Eu acho importante a gente deixar claro aqui que a presidente afastada Dilma Rousseff perdeu as 2 votações. Ela perdeu
a primeira votação, que foi a perda do cargo, portanto a perda do mandato de presidente da República, e depois ela perdeu na segunda pergunta, que quando a tentativa era de continuar habilitada a ocupar cargos públicos. Ela obteve 36 votos contra 42 e precisaria, pelo que disse o ministro Ricardo Lewandowski, de 54 votos, o mesmo quórum. Então, ela perdeu nas duas votações, mesmo passando de 20 para 36 votos nessa segunda votação, né, Camarote? Essa mudança de voto é uma graças surpresa, ao que o Camarote explicou. Essa migração aí do PMDB, talvez até seguindo o Renan Calheiros, que disse ali na tribuna, abriu o voto dele na tribuna, já da mesa, uma coisa que não é habitual fazer, abriu o voto dele dizendo que votaria pela manutenção dessa habilitação de Dilma Rousseff para ocupar cargo público. Porque quando há o destaque, é importante falar, o quórum ele inverte, ele passa a ser quem tem que botar a votação para derrubar e ter essa votação é exatamente quem está pedindo o destaque, e isso é regimental aqui no Congresso Nacional. Cris Camarote, queria ir um pouco além, um pouco adiante, para saber que mensagem está sendo repassada para o presidente agora, que vai tomar posse às 4 horas, né, em relação a esse resultado. Porque a gente sabe que o PMDB é um partido dividido, mas ninguém esperava, por exemplo, que o próprio PMDB e o próprio Renan Calheiros fizesse esse esforço para que ela continuasse inabilitada, né? Olha, tem... Eu acho que ela fica... Que a presidente, que o PMDB tem sim esses comportamentos. O PMDB não é de radicalizar tanto, viu, Luciano? Tanto que o presidente afastado usou uma expressão aqui que o Camarote até chamou a atenção, observou. Ele diz, nem tanto, né? Não precisa queda e coice. Queda, já foi caçada, coice, seria perder a possibilidade de ocupar cargos públicos. E tem uma coisa também, eu vejo ali também no movimento do Renan Calheiros uma forma de também ter protagonismo, né, no governo Temer e também ter esse bom relacionamento, manter com o PT e com agora a nova oposição ao governo Temer. Ele quer criar também, quando ele toma essa decisão, ele coloca de forma clara que ele tem sim ele exerce o seu poder aqui, é uma estratégia política para dizer, olha, eu tenho força e o Temer também vai ter que negociar muito comigo a partir de agora. Ele puxa para si a negociação para virar também uma espécie aqui, pelo menos no Senado Federal, de árbitro. Ele ao votar no primeiro momento pelo impeachment da Dilma e fazer um gesto nesse segundo momento pela manutenção dos direitos políticos da presidente, agora presidente impedida Dilma Rousseff, a gente vê ele fazendo esse jogo duplo para ter também essa possibilidade. Cada pé numa canoa. Exatamente. Boa vizinhança, viu, Luciano, Raquel? Tá certo, então, Cristiana Lobo, Camarote, muito obrigada, então. A gente continua acompanhando todos os bastidores aí, os desdobramentos dessa decisão histórica no dia de hoje.